Fala, bonita, tudo bem com você? O podcast de hoje vai tratar um assunto um pouquinho delicado, que é sobre o suicídio, mas de altíssima relevância para nós que podemos talvez ajudar alguém. Vamos trazer informações aqui bastante peculiares e de altíssimo nível para ajudar essas pessoas. Como que eu posso ajudar alguém que está numa situação de suicídio? Como que eu posso prevenir essa situação? Roda a vinheta. Mais uma vez estou aqui com o profissional Gilson Caetano. Ele é psicólogo e vai falar sobre esse assunto conosco. Mais uma vez, Gilson, muito obrigado pela tua presença aqui conosco. Gratidão da minha parte, Raíra. Privilegiado por estar aqui na segunda vez. Eu espero poder contribuir com os meus conhecimentos para tornar as pessoas mais felizes. E Gilson, antes da gente abordar esse assunto, vou trazer alguns dados que foram da OMS. A Organização Mundial de Saúde estima que, por ano, mais de 700 mil pessoas tirem a própria vida em todo o mundo. Segundo a organização, o número pode chegar a 1 milhão se forem considerados os casos não registrados. Aqui no Brasil, são aproximadamente 14 mil suicídios todos os anos, uma média de 38 pessoas por dia. No dia 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Especialistas apontam que a maioria dos casos é relacionada a transtornos mentais, como depressão, e alertam que esses problemas têm se manifestado cada vez mais cedo. Gilson, diante desses dados, como que a gente pode ajudar alguém que tem esse desejo ou que nós percebemos, temos o feeling de notar que essas pessoas vão cometer o suicídio? Bom, em primeiro lugar, é um assunto delicado de se trabalhar. As pessoas não gostam de conversar a respeito, até porque, historicamente, o suicídio está revestido de um caráter condenatório. As religiões na antiguidade, até atualmente, né, cito, por exemplo, o judaísmo, a pessoa que se suicida, ela não tem o serviço funerário padrão dos que professam aquela fé religiosa. Ele é enterrado de uma outra forma, só com a família, não tem as honrarias que uma pessoa normalmente receberia. Então, falar sobre suicídio é falar sobre algo muito delicado, e quando se trata de assuntos delicados, a gente tem a tendência de jogar para debaixo do tapete, esconder. Tem muita vergonha envolvida e tem muita questão da injustiça. A gente vai falar um pouco mais sobre isso no decorrer do bate-papo. Mas antes de entrar na resposta à sua pergunta, eu queria fazer uma outra. Qual seja, o que vem à sua mente, ou a mente de você que está ouvindo a gente hoje, o que vem à sua mente quando você ouve a palavra suicídio? É alguém que não gosta de si mesmo ou que está cheio de problemas e que não consegue resolver. Percebe como a gente criou um rótulo para suicídio, que é um rótulo altamente negativo? A pessoa não gosta da vida, a pessoa está sofrendo, a pessoa não sabe lidar com os problemas, a pessoa ela sente vergonha de alguma coisa. Por que eu estou trazendo essa reflexão logo no início do nosso bate-papo? Porque eu trabalho muito com o que eu chamo de semântica psicológica. O que eu quero dizer com isso? Todas as informações que chegam ao sistema nervoso central, elas chegam a partir dos órgãos dos sentidos. Mas quem é que dá um valor a essa informação que chegou lá? Eu entendo, baseado nos estudos principalmente do Dr. Antônio Damasio, que quem dá esse valor são as emoções. E eu sou especialista para trabalhar com emoções. E quando se fala de suicídio, não gostar de si mesmo, atentar contra a vida, a gente está falando sobre autoestima, está falando sobre vida, está falando sobre legado. Então, eu queria que, logo no início, as pessoas elas perdessem um pouco, tentassem substituir esse preconceito que existe com relação a esse tema. Desde que existem registros históricos, há elementos na literatura que comprovam que o suicídio, eventualmente, é uma opção que algumas pessoas tomam para a sua vida. Existe um grupo muito forte de pessoas que dizem que o suicídio é ruim, mas existe também filósofos e escolas filosóficas que dizem que o suicídio é uma forma nobre de você o quê? De mostrar que você tem valor. Então, até dentro da mãe de todas as ciências, que é a filosofia, não existe um consenso a respeito. Então, o que eu queria que todos que estão ouvindo esse podcast começassem a fazer, até para benefício próprio, tirar esse preconceito da palavra suicídio.
Porque se eu dou um valor emocional negativo para ele, normalmente a gente dá, porque a gente aprendeu dessa forma, a gente não quer tocar no assunto, a gente não quer ajudar, a gente não faz questão de aprender a respeito, e o pior, a gente já rotula a pessoa que teve uma ideação suicida ou que está apresentando alguma característica que pode levar ao suicídio. Um estado depressivo, um estado ansioso, que está tomando medicação. Então, o primeiro ponto que eu queria deixar bem claro, vamos aproveitar esse Setembro Amarelo e substituir esse preconceito que nós temos com relação ao suicídio. Normalmente, quando você fala de suicídio, Setembro Amarelo, a gente quer o quê? A gente quer prevenir. E a gente fala muito sobre o ato em si. Existem estudos que demonstram que quanto mais você fala sobre isso, talvez isso estimule gatilhos em pessoas que vão começar a ter ideação suicida ou alguma prática nesse sentido. Eu particularmente não acredito nisso. Eu acredito que se você conversa tendo como foco o indivíduo que sofre e que não está sabendo lidar com aquela situação, o suicídio é apenas um adendo. Então, quando você fala assim, o que fazer pela pessoa, eu queria maximizar essa visão. Porque, normalmente, a pessoa não está sozinha nisso. Existem elementos familiares, existem elementos religiosos, existem elementos culturais, existem elementos sociais, inclusive um filósofo importante, Emile Durkheim, ele falou muito sobre isso, escreveu sobre isso, diz que tem 3 tipos de suicídio. Tem o suicídio egoísta, em que a pessoa perde o sentido da vida e ela decide tirar a própria vida. Existe um chamado suicídio altruísta, em que você se sacrifica pelo grupo. Não, eu vou dar minha vida pela comunidade religiosa que eu acredito. Eu vou dar minha vida pelo meu filho. Eu vou pular lá dentro daquele poço de ariranhas. Vou pegar aquela criança que eu não conheço, que é um fato que aconteceu realmente em Brasília há algumas décadas aí. E tira a criança é salva, mas a pessoa dá a vida ali. E tem o terceiro tipo de suicídio, que Durkheim fala, que é o suicídio anômico, que vem de causas externas, que pode ser as mais variadas. Então, quando você fala em o que fazer para ajudar uma pessoa, eu queria que a gente ampliasse nossa visão para ajudar toda a rede que está envolvida com aquela pessoa. Deixa eu explicar melhor o que eu quero dizer. Eu tenho clientes que sofrem com depressão, com transtornos diversos, e que possuem família, possuem amigos, possuem comunidade religiosa e mesmo assim estão sofrendo. Alguns deles chegaram para atendimento, inclusive numa situação bem limítrofe. Estavam à base de muita medicação, acreditavam que de alguma forma Deus iria mostrar para eles qual que era a solução e até então não tinha encontrado. O que a gente faz? A gente trabalha com todos os elementos envolvidos, mas também com a pessoa que está sofrendo esse peso de culpa, de vergonha, seja lá qual foi a situação que motivou, para que ela possa reencontrar aquilo que dentro da teoria que eu criei, que eu chamo de teoria emocional de base medo, base amor, é o elemento fundamental para dar para a gente a segurança que a gente precisa para viver bem e feliz, independente do contexto. Qual que é o elemento fundamental? É a resposta a uma pergunta muito simples, que normalmente é a pergunta que mais incomoda as pessoas que têm ideação suicida. E a pergunta é, quem sou eu? Quem é você? A pessoa não consegue responder essa pergunta com base na filiação, ela não consegue responder essa pergunta com base no poder socioeconômico, nos títulos que ela tem, nos relacionamentos que ela estabelece. E aí ela procura, de todas as formas, o que eu chamo de muletas emocionais, para tentar satisfazer essa necessidade humana. E quando eu falo de necessidade humana, eu estou dizendo que necessidades são essas. Primeira necessidade, aceitação. E segunda necessidade, amor incondicional. Se você não se sente amado e aceito, e você não aprende isso desde cedo, você cria uma relação de codependência com seus pais, e se em algum momento esses pais falham, e é normal que isso aconteça, né, em vários contextos, a pessoa ela acaba se perdendo, e isso começa muito cedo. E aí, na tentativa de sobreviver e responder essas duas perguntas, o que ela faz? Ela se entrega ao trabalho, ou ela se entrega a vícios os mais diversos, ou ela se entrega à religiosidade sem sentido, né? Sem essência. E quando ela caminha por um tempo nesse caminho e descobre que isso aí não consegue satisfazê-la, ela entende que a vida dela não tem sentido. Então, o principal foco do meu trabalho, eu creio que dos profissionais de psicologia ou de outras áreas que trabalham no ajudamento de pessoas que estão nessa situação, é fazer a pessoa se reconectar com a essência dela. E que essência é essa? Fazer ela enxergar, e ela tem a possibilidade de escolher, que ela é fruto do amor. Se ela acredita em Deus,
do amor de Deus. Se ela acredita nos pais, e tem muitas pessoas que se suicidam e que têm, pelo menos em termos aparentes, famílias razoavelmente ajustadas. E a gente se assusta quando vê ou ouve a notícia de que essa tragédia aconteceu. E a gente fica questionando por quê, por quê, por quê? Então, o grande foco que eu penso que a gente precisa explorar, e isso vale para os pais que se preocupam muito com os filhos, isso vale para filhos que se preocupam com os pais, isso vale para amigos que se preocupam com os amigos, amigas que se preocupam com amigas, é você focar no ser humano e em quem ele é em essência. Porque a nossa tendência, quando a gente vê uma pessoa sofrendo, é tentar fazer o quê? Minimizar o sofrimento. Sim. Aí a gente vai nas causas do sofrimento. Sendo que, em última instância, existe um ser humano ali. E se esse ser humano não aprender, não tiver ferramentas para ele se autogerir e para ele se empoderar de quem ele realmente é, nada do que ele tentar fazer vai satisfazer essas duas necessidades. E Gilson, mesmo, por exemplo, eu estou diante de um familiar ou de um amigo. Eu não sei como, não tenho a falácia muito boa. Não consigo, não tenho eloquência nas minhas palavras e tal. Um toque, ou um abraço, ou um acolhimento e falar, eu estou aqui com você, ajudaria a essa pessoa? Eu não tenho dúvidas de que ajudaria, desde que o que estivesse automotivando você, e aí é tema para a gente ficar num outro podcast, horas conversando aqui, o que automotiva você são aquilo que eu chamo de emoções de base medo ou base amor. Deixa eu explicar. Nós, seres humanos, somos comandados pelo nosso cérebro. Nosso cérebro é seletivo. Instintivamente, evolutivamente, nós aprendemos a depender do medo. O medo é uma emoção que ajuda a startar na nossa corrente sanguínea, na nossa biologia, um processo de sobrevivência. Então, a gente aprendeu a depender do medo. Historicamente, culturalmente, temporalmente. Quando você depende só do medo, você acaba agindo de forma instintiva por mais cultura que você tenha. E o medo ele vai cobrar um preço muito alto. Se você não aprende conscientemente a utilizar a sua capacidade emocional para viver de acordo com aquilo que eu ensino, que eu chamo de emoções de base amor, você vive como refém das emoções de base medo. Isso é fato. O que acontece quando as pessoas veem alguém querido que está com ideação suicida? Lembra daquilo que a gente conversou no início? Da semântica psicológica, do valor, do rótulo que a gente deu ao suicídio, aos suicidas e ao suicídio como um todo, que é um rótulo negativo? E aí a gente faz essa leitura rápida, tem essa percepção e pensa, puxa, estou de mãos atadas, não sei o que fazer. Ah, vou levar no psiquiatra. Ah, vou levar no psicólogo. E no Brasil tem uma cultura, né? Psicólogo eu não vou, porque eu não sou doido, o que eu vou fazer em psicólogo, né? Exatamente. Psiquiatra não precisa de remédio, não. Então, o que acontece? Um toque pode ser terapêutico? Pode, desde que você esteja sendo automotivada pelo quê? Pelas emoções de base amor em você. Só que você só consegue ter, ou melhor, você só consegue transferir essa conexão emocional para outra pessoa se você estiver seguro na sua base amor. Mas o que normalmente acontece? Quando eu estou de frente para uma pessoa que está sofrendo e eu percebo, e por que a gente percebe? Neurônios espelhos. A gente às vezes nem tem consciência de que ela está com ideação suicida, mas a gente sente aquele peso, parece que vem da pessoa, nossa, ela está precisando de alguma coisa. O que eu posso fazer? Se você se sente automotivada para tocar, para falar ou para calar e apenas estar próxima da pessoa, e o que automotiva você é a sua segurança de amor, os seus neurônios espelhos vão fazer o quê com os neurônios espelhos de base medo da pessoa? Vão trazer um equilíbrio e o amor, como é uma emoção suprema, segundo a doutora Bárbara Fredrickson, o amor ele tende a substituir o quê? O medo do outro. Então, essa questão da automotivação, ela é fundamental para o quê? Para você ajudar as pessoas. Porque normalmente, quando você recebe a notícia, quando você percebe que alguém que você gosta, que você ama, está num estado depressivo, está com ideação suicida, você se fecha, porque você quer se proteger. Aí você pensa assim, não sei o que fazer. Ai, meu Deus, o que eu faço? E agora? Ah, eu vou orar. Ah, eu vou ligar para um psiquiatra, para um psicólogo. Ah, vou falar para os pais. Percebe que você entra num modo de alerta máximo? Quando você gera essas emoções em você, que tipo de emoção você está irradiando inconscientemente que vai acabar maximizando o peso daquela pessoa? Eu sou uma pessoa que está causando problema nos outros. Na verdade, a pessoa que está se sentindo depressiva ou com ideação suicida, ela já se sente o quê?
Um peso. Um fardo, um peso. Ela fala, não, a melhor solução para mim é o quê? É deixar esse mundo. Olha, meus pais sofrem comigo, minha namorada, eu não consigo manter uma família, eu não consigo ser um bom exemplo para meus filhos, eu não consigo ser um bom profissional. O que eu estou fazendo nesse mundo? Ele já se sente assim, porque ele não se reconectou com o quê? Com a essência de amor dele. E ver alguém que ele gosta se movendo por ele, fazendo ações em prol de tentar ajudar, acaba que reforça mais ainda, meu Deus, eu estou tirando o tempo que meu amigo poderia estar fazendo outra coisa. Por que isso acontece? Porque quem está sofrendo, ele tem uma sensibilidade de captar muito mais o que eu chamo de emoções de base e medo, tanto nele quanto no outro. E a preocupação do outro vai fazer o quê? Mais peso, mais peso, mais peso. Tem um ditado que é da minha geração que diz o seguinte, que o inferno está cheio de boas intenções. Você tem a intenção de ajudar, mas emocionalmente você está como? Carregado também. Porque o medo em você não te permite ter a liberdade de saber como agir ou reagir ou não agir. Porque em muitos momentos a pessoa não quer nem ajuda, ela só quer se sentir o quê? Aceita e amada ali com a presença dela. Que inclusive é uma estratégia que muitos gestores de crise na área de polícia, salvamento, eles utilizam quando a pessoa está tentando suicidar. Eles não vão dizer e tal. Eles vão usar toda uma psicologia reversa no sentido de tirar a atenção daquela pessoa que está com aquela ideação de pular da ponte e tal, distraí-la para pegá-la e depois fazer um trabalho com a pessoa. Às vezes traz um parente, normalmente a mãe, né? Porque existe um vínculo aí. Eles utilizam essa estratégia por quê? Porque eles são treinados para isso e porque no fundo, esses profissionais, eles trabalham com uma coisa que talvez falta quando a gente estuda essa questão do suicídio ou de doenças, transtornos, né, mentais e emocionais, que é a nossa conexão com a humanidade do outro. A gente taxa o outro de quê? Ah, não, aquilo ali é um esquizofrênico. Ah, não, aquilo ali é um bipolar. Ah, não, aquilo ali é um suicida. Ó, já tentou, ó lá, ó, cortou os braços tudinho. Filha, não fica perto daquela menina. Não quero amizade com ela. Tanto é verdade que quando uma pessoa que ela fez a tentativa e ela tá em tratamento, a tendência da pessoa que corta os pulsos, e ela não quer ficar com aquela cicatriz. Sim. Então ela pega e cobre. E justamente por essa especialidade, ser especialista em cicatriz, quando você tem uma dupla cicatriz, que ela é física e emocional, não é que ela não é passível de tratamento, porque, para mim, Deus é o Deus do impossível e ele tem a cura para tudo. Uhum. Então, mas tratar essas cicatrizes leva um tempo. Sim. Assim como a física, a emocional também leva um tempo. E justamente esse olhar de preconceito das pessoas torna o tratamento um pouco mais difícil. Inclusive, você tem usado termos que eu respeito, mas eu evito usar dentro da minha prática clínica. Por quê? Porque quando você fala de tratamento, olha o inconsciente. Ah, se eu estou sob tratamento, significa que eu sou o quê? Doente. Percebe? É um modelo médico, é um modelo que subsiste há bastante tempo, tem a sua eficácia, mas eu entendo que, psicologicamente falando, se eu não acolher a pessoa do jeito que ela está naquele momento, com a fragilidade dela, com a dor dela, com a ideação suicida dela, e enxergar a centelha de amor nela, a centelha divina dela, e fazê-la enxergar isso, eu posso utilizar toda a medicação que eu quiser e a coisa não vai fluir. Não vai fluir. Por quê? Por mais que a medicação exerça uma influência química no cérebro e no corpo da pessoa, essa centelha divina, que é o dom que Deus nos deu, da vida e da autonomia, da capacidade de escolher, vai fazer com que a gente consiga driblar a nossa biologia para aquela química não fazer o efeito que deveria estar sendo feito. Então, essa conexão do humano com o outro humano que está ali, junto de você, ou distante de você, e esse é um elemento que as emoções permitem você ajudar. Por exemplo, eu estou aqui em Goiânia, de repente fiquei sabendo de um parente que está lá no Mato Grosso, onde meus pais moram, que está com ideação suicida, que está sofrendo. Qual que é a primeira impressão que eu sinto quando eu recebo a notícia? Eu vou sentir o quê? Preocupação, aflição, tensão. Quando eu sinto isso e lembro da pessoa, que tipo de emoção está chegando na pessoa lá em Mato Grosso? Porque os neurônios espelhos, eles não conhecem barreira geográfica. Eu só estou maximizando o peso nela. Então, o que eu dou de dica para quem está passando por uma situação de ter um ente querido? Porque normalmente quem está sofrendo uma ideação suicida, ele não consegue sozinho sair dessa. Não consegue. Ele precisa de ajuda. Mas quando eu falo ajuda, é no sentido dessa reconexão com a humanidade dele.
E as técnicas que têm sido utilizadas têm sido no sentido de que vamos estabilizar o humor da pessoa, vamos melhorar determinado tipo de hormônio dentro dela, vamos tirar facas, armas de fogo, vamos colocar grades. Não adianta. Se a pessoa quiser se matar, ela vai dar um jeito. Vai dar um jeito. Só que nesse processo todo de tentar ajudar a pessoa, a gente esquece do humano. Então, a dica que eu dou é, se você conhece alguém, procure ajudar essa pessoa, mas primeiramente, escolha como é que você quer enxergá-la no seu coração. Se você não fizer essa escolha e não escolher intencionalmente amá-la, lembra da seletividade cerebral. Você vai estar o quê? Tendo medo dela. Sim. Isso vai agravar a situação dela. Parece uma coisa boba, parece uma coisa assim, não, mas será que isso funciona mesmo? Eu tenho quase 10 anos de clínica, já vi muitos milagres acontecerem, muitos mesmo, inclusive de pessoas que estavam em situações de ideação suicida e que hoje estão vivendo uma vida muito, muito, muito feliz, que eles sequer imaginavam que seria possível. Como que a gente consegue isso? Claro, tem todo o tempo, como você falou, cada um tem o seu tempo. E é interessante você ter comentado essa questão do tempo, porque os estudos que são feitos em cima dessa temática do suicídio, é como funciona a estatística, né? A gente pega lá um público-alvo, pega lá um limite temporal, algumas circunstâncias, algumas variáveis, e levanta umas hipóteses e faz um estudo, escreve sobre aquilo. Só que quando se fala de suicídio, o suicídio tem um elemento que poucas pessoas levam em consideração. Chama-se unicidade. Cada pessoa que tira a própria vida, ela é única. E ela tem a sua história que a levou a ter aquela ideação, mas ela também tem uma forma única de ser o quê? Acolhida, amada, fortalecida e direcionada para um caminho de vida. E a gente tentar utilizar um atacadão para ajudar todo mundo, talvez não seja a melhor solução. Nisso, eu acredito que reside o medo de alguns teóricos de ficar falando demais sobre suicídio, porque isso pode estimular outras pessoas. Então, o que eu queria deixar claro nessa fala minha? O suicídio é único, porque cada ser humano é único. E se você não tiver esse olhar único sobre cada ser humano, você vai se perder. Você vai se perder e não vai conseguir ajudá-lo. Como você havia falado, Gilson, todo ser humano é único. E, assim, tem pessoas, relatos que a gente vê, só escuta a notícia, estava tudo tranquilo, de repente você, logo pela manhã, recebe a notícia que a pessoa se suicidou. Uhum. Que não houve nenhum indício, não deu nenhum digamos, você não conseguiu perceber e ela foi cometer o suicídio. Outros deixam recados, sim, outros falam frases. Como que a gente consegue... seria lidar com isso? Por exemplo, eu recebo um recado uhum. de uma pessoa muito querida que ela falou que ela tá com essa tendência. Eu recebo uma carta. Sim. O ideal seria o quê? A sua pergunta é ótima, porque, contrário ao que dizia a sabedoria popular, cão que ladra não morde, ou seja, cão que late muito não morde. Quando se fala de ideação suicida ou suicídio, se você percebe qualquer indício que pode levar a isso, ou se a pessoa ela tentou ou ela escreveu alguma coisa, aí ela já está no limite dela. Então, o que tem que ser feito? Buscar urgentemente os mecanismos que o Estado oferece, né, para que haja rapidamente uma intervenção no sentido de manter essa pessoa num lugar seguro, sob supervisão médica, supervisão psicológica, porque ela está no limite dela. E o que eu disse agora há pouco, se ela decidir, ela faz loucuras. Isso na época da minha faculdade, infelizmente, aconteceu. E ela, antes de cometer o suicídio, eu me recordo do dia em si. Nós estávamos estudando, era uma colega de faculdade, muito comunicativa, uhum. alegre, fazia os trabalhos, estudiosa, super tranquila. E daí nós estávamos lanchando com colegas, ali eu estava com o meu grupinho, porque faculdade a gente tem uns grupinhos, né, que a gente se identifica mais. E daí nós estávamos ali na lanchonete, ali na 10, perto ali do Araújo Jorge, sentadas lanchando. Não me recordo com precisão o assunto que estávamos falando, mas eu me recordo com muita precisão a frase que ela soltou. Nós estávamos conversando e de repente ela soltou a frase o seguinte: se eu morrer agora, ninguém vai sentir a minha falta. Uhum. Aí eu, como ela foi muito brincalhona, eu na hora virei e falei assim: credo, fulana,
fala uma coisa dessa não. Olha o que você acabou de dizer. Não fala uma coisa dessa não. É claro que a gente vai sentir a sua falta, você é importante e tal. E daí, 3 dias depois, nós recebemos a notícia que ela estava na UTI, porque ela tinha ingerido uma quantidade muito grande de uma medicação. Sim. E tinha dado overdose. Só que ela ficou internada, mais ou menos 2 dias depois, ela fez a lavagem e ela não aguentou. A mãe dela relatou que dentro da UTI ela estava arrependida do que tinha acontecido e tal. Então foi todo aquele, assim, espanto, porque era uma pessoa sem indícios, digamos assim, de algum pensamento. Então, até na maneira dela ser dentro de sala de aula, nós achávamos que ela estava brincando com essa frase. Sendo que, na verdade, ela estava falando o seguinte: ei, eu preciso de ajuda. Sim. Às vezes era um grito sufocado e disfarçado de dizer assim, me aceita e me ama. Eu não estou sabendo lidar. Eu estudo, eu faço faculdade, eu tenho pais amorosos, mas eu própria não estou conseguindo lidar com a minha vida. Eu não sei o porquê. A maior parte das pessoas que têm ideação suicida e que tentam e que se arrependem, elas às vezes não têm uma motivação muito clara para isso. Por isso que eu queria, inclusive, apelar aos pais para que eles não tivessem preocupação com seus filhos. Peraí, você é louco? Por que preocupação? Preocupação é um termo que a gente aprendeu a dar o seguinte valor emocional para ele. Pesado. Motivo de eu ficar em vigilância 24 horas. É um problema. Quando eu falo que eu queria dar um recado para os pais e para as mães no sentido deles não terem preocupação, é de substituir intencionalmente a preocupação por o quê? Por conexão em amor. E isso você faz intencionalmente. A gente, quando é pequeno, a gente aprende, às vezes de forma meio que obrigatória, a dizer eu te amo, vai lá, abraça, vai lá, dá beijinho e tal. Mulheres têm mais facilidades que nós homens. Mas quando eu falo para os pais amarem os seus filhos, é eles escolherem intencionalmente, quando eles perceberem algum tipo de preocupação, às vezes inconsciente, tomando conta deles, e associar essa preocupação aos filhos, devolver isso com amor. Amor intencional. Escolher naquele momento amar o filho onde ele estiver. Por que isso? O exemplo que você trouxe, eu agradeço você estar trazendo esse exemplo, que foi um exemplo real que você experienciou, é o que acontece com todo ser humano, porque o medo faz com que a gente, quando esteja diante de uma frase impactante, de uma situação impactante, a gente o quê? O que é isso? Para com isso. Não, você é amada. Mas primeiro você fez o quê? Você bloqueou e depois falou, não, mas eu te amo. É igual o pai que educa uma criança, vou te corrigir agora, vou te bater porque eu te amo. Na cabeça dela, quando é essa aqui, ó. Peraí, como é que me ama? Me bate, me pune, depois pede para eu abraçar e para eu beijar. É uma criança que vai nascer com sistemas polarizados e não vai ter um equilíbrio. Então, essa questão de você escolher intencionalmente amar alguém, mesmo que a pessoa esteja sofrendo muito, mesmo que você não possa fazer nada, ela é fundamental, inclusive, para a nossa saúde emocional pessoal. Porque quando você fala de suicídio, de dor, de angústia, de culpa, que é uma emoção chave dentro dos suicidas, a gente, às vezes, pessoas que passam por essa situação, que têm familiares que são perdidos pelo suicídio, os familiares sofrem muito. Eles carregam muita vergonha. E aí, além da vergonha, eles carregam a culpa. Não, o que eu fiz de errado para minha filha ter tomado essa decisão? Para o meu filho ter ido por esse caminho? Onde foi que eu errei? Mães, principalmente, né? Eu devo ter sido uma péssima mãe. E quando você tem esse tipo de mentalização e as emoções associadas a essa mentalização, você está criando um muro cada vez maior de separação entre você e essa pessoa que você tanto amava e que não está mais entre nós hoje. Gilson, mas morreu, acabou. Como assim acabou? A pessoa só morre quando você se esquece dela. Eu lembro da minha avó materna, minha avó paterna não conheci, ela morreu com quase 100 anos, mas eu lembro dela até hoje. E quando eu lembro, o que eu faço? Vozinha querida, te amo tanto, tenho saudades, onde você estiver, fica com Deus. Por quê? Isso cria em mim uma memória de amor que vai fazer com que numa situação futura de perder alguém, eu não tenha esse impacto. De falar, nossa, não fala isso não. Nossa, meu Deus, que desgraça, olha o que aconteceu. Porque a gente tem essa tendência de quê? De querer tentar resgatar a pessoa. Eu insisto nessa questão do resgate, por quê? Porque quando se fala de suicídio tem muito essa ideia, né? Eu preciso lá salvar a pessoa, senão ela vai se perder, ela vai se matar. É claro, a pessoa precisa de ajuda, mas a forma como você ajuda tem muito mais peso
Ou melhor, as emoções que você utiliza ao ajudar têm muito mais peso do que a forma que você utiliza, a técnica que você utiliza para tentar ajudar a pessoa. Porque se você abre uma ponte de amor e de conexão e de aceitação com ela, ela vai estar aberta para quê? Para sua técnica médica, para sua técnica psicológica, para sua técnica de apoio. Se isso não acontecer, as técnicas, infelizmente, elas vão deixar a desejar. Isso que você falou é tão real, porque assim, sim, a pessoa que vos fala já tentou 2 vezes. E uma vez foi quando eu era adolescente, outra foi agora, já depois de adulta. E justamente o que mais pesou em mim, você tá tentando chamar a atenção. Você é egoísta. E ouvir isso de pessoas próximas me doía tanto, porque, para quem me conhece, sabe que eu sou uma pessoa extremamente preocupada com o outro. Então, quando você falou que às vezes as pessoas tentam ajudar, quando eu vejo alguém, a frase que eu falei, quando eu vejo alguém tomando tempo para tentar me ajudar de forma psicológica, eu falo, meu Deus, eu tô sendo um peso para aquela pessoa. Esse era o real pensamento que eu tinha. Então, na época, o que eu mais ouvia, para com isso, você tá tentando chamar atenção. Para com isso, você tá tentando chamar atenção. Você tem de tudo na sua casa, não tem que reclamar. Alguns pais, na tentativa de ajudar, eles usam o exemplo deles. Quando eu tinha a sua idade, Sim. Eu não tinha o que comer, eu não tinha isso. Você fica descartando aquele rosário de desgraças, né? E eu vivi, agora você tem tudo. Isso só faz o quê? É como se estivesse sufocando você. Acontece que vira um nó na garganta e a gente se acha sufocado. E eu ficava pensando o que tava numa crise existencial tão grande e foi virando, as coisas ficaram virando uma bola de neve tão grande que, assim, eu falei, a solução do meu problema é eu tirar minha própria vida. E é ruim. Nessa primeira de adolescente, a chave para eu ter mudado foi pensado. Meus pais me amam, meu irmão me ama, eu tenho colegas que me amam. Mas para mim, a pior solidão é justamente você estar rodeado de pessoas, mas se sentir sozinha. E depois de adulta, minha força para poder não cometer isso foi a minha filha. Porque mãe tem o seguinte, o pior medo da mãe eu vou morrer, quem é que vai amar minha filha ou meu filho tão bem ou melhor quanto eu? Esse é o receio materno que a gente tem, isso é algo instintivo, é natural. Mas foi o ponto-chave de virar, e eu vejo que Deus trabalhou muito ali. Por quê? Quando eu ia cometer o ato, alguém me ligou. Na hora, eu recebi uma mensagem virando o seguinte, o que você falou da questão da conexão também é muito real. A pessoa virou pra mim, e olha que eu não falava com ela há 5 anos. Ela virou pra mim e falou o seguinte, Raíra, eu não sei por que eu tô te ligando, mas me pediram pra falar que você é importante. Olha só que lindo. E eu vejo assim, falei assim, gente, se não foi Deus, não tem, pra mim não tem outra explicação. Mas é Deus, Deus é amor. Sim. E ali eu caí em prantos, chorei, fui atrás de um psiquiatra, de um psicólogo, eu falei, eu não consigo sozinha. As 4 bases que me ajudaram, Deus, psiquiatra, psicólogo, amigos e familiares. 5, na verdade, né? Que me ajudaram a sair daquilo ali. E principalmente o amor pela minha filha. Raíra, eu quero agradecer muito você ter tido uma emoção, que é uma emoção que toda pessoa que tem ideação suicida, ou que já tentou, ela tem demais, só que ela não percebe. A emoção que você acabou de demonstrar aqui, com base nesses 2 episódios que você viu, chama-se coragem. E é uma emoção que eu admiro demais, eu estimulo muito os meus clientes a desenvolver, porque é um potencial que todos nós temos. Você falou que pelo menos 5 pessoas ajudaram você, só que na verdade, se você não tivesse escolhido em algum momento ser corajosa e aceitar essa ajuda ou buscar essa ajuda, você não estaria aqui fazendo esse trabalho para ajudar mães, ajudar mulheres, ajudar seres humanos a serem pessoas mais saudáveis e mais felizes. Olha o que é que nós teríamos perdido.
E toda pessoa que está num processo de ideação suicida, ela é muito corajosa. Ela é muito corajosa. É tão corajosa que ela tem coragem até de tirar a própria vida. Só que ela não aprendeu a redirecionar essa coragem para quê? Para se reconectar com aquilo que faz sentido para ela. Eu acho muito justo você ser grata a Deus, aos seus pais, aos seus amigos, à sua filha e aos profissionais que te ajudaram, mas a pessoa mais importante nesse quinteto aí chama-se Raíra Nunes. Se você não tivesse em algum momento um insight decidido, foi a filha que foi o gatilho, foi o amor dos meus pais, ok. Mas a sua autonomia para decidir, ela foi fundamental nesse processo. Você está de parabéns por isso. E eu queria, para todos aqueles que estão ouvindo esse podcast, se você em algum momento se sentiu um peso, se sentiu culpado, percebeu que a vida não tinha sentido, a sua vida, a sua existência, percebeu que você não ia deixar um legado. Por que eu estou aqui? Não, você tinha a questão da filha. Mas tem muita gente que nem os filhos são um empecilho para buscar uma resposta na morte. Para todos vocês que estão me ouvindo, sabem, vocês são muito corajosos. E a coragem é uma emoção que surge a partir do amor. Eu não tenho dúvidas disso, porque tem vários estudos que demonstram isso. Você só precisa ter essa rede de apoio, escolher, está disponível para essa rede de apoio, para a gente direcionar essa coragem para você fazer da sua vida algo importante para quem? Para você. E agora vem a mágica. Quando você valoriza e dá um sentido à sua vida, não obstante ter passado por situações difíceis ou até por tentativas de suicídio, quando você dá um sentido para a sua vida, você abençoa não apenas a sua existência, mas você abençoa também quem? A mim mesma. Primeiro você abençoa você mesma. Depois, como consequência, você abençoa quem? Seus pais que te deram material genético, os seus antepassados. E se você é cristã e acredita na criação, e se você for puxando a árvore genealógica, você vai chegar até quem? Até Deus. Até Deus, de onde você nunca deveria ter se separado. Mas Deus, ele é tão bom que ele nos criou com a capacidade de escolher, que é o chamado livre-arbítrio. Só que, infelizmente, a maior parte das pessoas hoje, elas não têm utilizado essa capacidade da forma certa. É o que eu acabei de dizer. As pessoas que têm ideação suicida, elas são extremamente corajosas, mas estão usando a coragem dentro de um contexto e numa intensidade que não vai fazer bem para ela, nem para os pais dela, nem para os filhos, se ele os tiver, nem para os antepassados e muito menos para Deus. Que Deus é esse que sente prazer em te dar a vida, a unicidade, e depois você pega isso, não quero esse presente de Deus, não é bom. Deus não se sente feliz com isso. Deus se sente feliz quando? Quando a gente consegue se reconectar e dar um sentido para a vida. E por que eu estou falando muito de sentido para a vida? Porque quando se fala de suicídio, o nosso foco vai sempre para o quê? Morte, morte, morte. Vamos evitar a morte, vamos evitar... Não, vamos mudar um pouquinho? Vamos privilegiar a vida? E a vida ela acontece quando? No agora. E esse é um gatilho, um detalhe que às vezes as pessoas muito bem intencionadas que vão trabalhar com pessoas que tiveram ideação suicida me deixam um pouco desconfortável. Que elas querem escarafunchar o passado para entender a lógica por trás do que levou a pessoa a agir. Só que fazendo isso, nossa, é terrível. Na hora que você vai reverter o passado, dispara altos gatilhos que acabam até você retornando àquela vontade. Ótimo você estar compartilhando isso com a gente. Por quê? Porque nós não temos mais o passado, mas a pessoa que carrega o peso do sofrimento, do trauma, da dor, ela acha que o passado está acontecendo agora. E emocionalmente isso funciona assim. Se você fechar os olhos e tiver uma lembrança mais gostosa da sua vida, você vai sorrir sem perceber. Sim. É automático. Se você se lembrar da experiência mais terrível, você vai se fechar. Seu corpo vai entrar num processo de luta e fuga. Nós fomos criados dessa forma. Então, se você, como profissional ou como familiar, quer ajudar alguém, foque no agora dessa pessoa. Porque a tendência da gente, ao tentar ajudar, é falar, não, mas olha aqui, você tem tudo. Olha quanto você é bonito, você tem namorado, você está estudando, você vai se formar esse tipo de fala faz, é como se a gente já está com um saco de cimento. É a mesma coisa de você jogar 20 sacos de cimento ainda. Eu estava lendo sobre a história que tem registrado na história sobre o suicídio, né? E diz que na Idade Média, a forma mais comum de suicídio, que inclusive é uma das mais comuns hoje ainda no século XXI, é o enforcamento.
Quando as pessoas tentam ajudar alguém que está sofrendo dessa forma, cutucando o passado, ou comparando você com o passado, ou jogando mais expectativas sobre você, não, você não pode ficar pensando nisso, não, vamos pensar no futuro. Não adianta, a pessoa que está sofrendo, ela está sofrendo agora. Ela não consegue pensar no futuro, ela não consegue ter esperança, ela não consegue ter expectativa, porque o passado está sugando ela. É como se você estivesse no cadafalso, com a corda no pescoço, aí a pessoa, ao invés de ajudar, ela só puxa lá e você... Sim. Infelizmente é o que acontece. Essa questão das emoções, de como elas podem blindar a pessoa, ela é muito complexa, mas ao mesmo tempo ela é simples. É uma questão de escolha que a gente faz em cada agora. A tendência natural de pais, amigos, familiares é se preocupar com a pessoa. Aí você fala assim, Justo, não quer dizer que eu não tenho que me preocupar? Não, você vai substituir a preocupação pelo quê? Por conexão. É diferente. É diferente. Essa pessoa que estava há muito tempo sem conversar com você, por algum motivo ela se conectou com você e ela agiu com base no quê? No agora. Falou, olha, eu não sei porquê, mas eu queria dizer que isso é muito importante. Pronto, é o que você precisava. Então, o que aconteceu com você, o que acontece com muita gente, é que não existe uma fórmula pronta. É por isso que talvez os governos, o poder público, ele não acha um modelo que sirva para todos, porque não existe esse modelo. É um modelo, vamos dizer que é um modelo personalizado. Sim. Cada pessoa age de um jeito, pensa de uma forma. E uma das coisas que a gente, que eu até queria até abrir, é que quem está próximo... por que, vamos supor que acontece da fatalidade da pessoa ir adiante com o propósito do suicídio? Ninguém é culpado. Uhum. Porque o pensamento que a gente mais tem é justamente de não dar preocupação para ninguém. E quando a pessoa vira e fala para você, você vai deixar esse fulano preocupado, a sensação é o seguinte, eu realmente preciso sair desse mundo. Você está sendo injusta, você está sendo egoísta, a Sim. pessoa vem tentando ajudar, que ela pensa assim, não, eu vou dar uma cutucada, vou dar um choque de realidade na pessoa, porque aí ela vai virar essa chave. Sim. Não vai virar. Ela Uma das coisas que falavam para mim, você não pensa na sua mãe, você não pensa no seu pai. Sendo que é o contrário. Naquele momento, eu estava pensando tanto nos meus familiares, tanto em mim, tanto na minha filha, que eu virava e eu achava conexões para poder o seguinte, não, se eu tava fazendo, olha só como que meu pensamento chegava, se eu falecer, como que será que eu fazia conjecturas de como poderia, se eu não existisse, o que iria acontecer? Isso aqui vai ficar bem, isso aqui não vai ficar, Sofia vai ficar com a minha mãe, vai ficar com meu pai e tal, vai estar tudo organizado e tal, papapá. Então eu já tava fazendo o planejamento da minha não existência ali. E a maior preocupação, muitas vezes, das pessoas que estão ao redor é por que você está tendo esse pensamento? Você tem tudo, você tem isso. E o que eu percebi como profissional é que o suicídio ele não escolhe classe social. Não. Não tem classe social, não importa se você é rico, se é pobre, se é de classe média, não importa. Ele não tem um padrão para você seguir. O pensamento que você falou, ele é muito real, é do agora. É do agora, não é preocupação do futuro, não é preocupação do passado, não é isso. E uma das coisas é que não tem ninguém que é culpado. Sim. Ninguém é culpado por eu estar ali. Qual que é o principal culpado do meu desejo? É eu. Daquele sentir errado, eu senti? Não, de forma alguma. Você precisa ter as emoções, seja de tristeza, de alegria, todas. O que eu coloco como chave é elas não dominarem. Nem a racionalidade pode dominar a pessoa e nem as emoções dominar a pessoa. Equilíbrio. Sim. Encontrar o equilíbrio, encontrar amor em tudo aquilo que você faz, para mim é um sucesso. E uma das coisas que eu percebi ter a coragem de estar aqui, até muitas vezes me expondo em alguns podcasts, é justamente a minha vontade em ajudar. E o fato de você se expor, a gente tem uma conotação negativa de exposição. Mas eu quero que você vire isso, por quê? Porque quem gosta de quem você é, se você gosta de quem você é, você não tem do que se esconder. É aquele famoso ditado antigo que diz assim, a minha vida é um livro aberto, e é mesmo. Agora, por que não, isso é muito comum, né, no meio religioso, não,
sábado eu vou para a igreja, domingo eu vou para a igreja, então eu coloco minha melhor beca, eu coloco a minha Bíblia, A eu viver coloco de a aparências. máscara de cristão e eu vou para a igreja. Mas depois eu volto por segunda a sexta e tá tudo bem, eu volto a ser quem eu era. Não, quando você realmente passa por essas situações e dá um sentido para sua vida, você vê que você pode se expor sem medo de ser feliz, sem medo de ser criticado, sem medo de sentir culpa. Agora, o que você acabou de falar, tem tanta lição no que você acabou de dizer. Por exemplo, eu ensino que se a gente não aprende a administrar as emoções em nosso benefício, ela vai trabalhar puxando o nosso freio de mão na tentativa de nos ajudar, ou seja, ela vai nos auto-sabotar. Quando a pessoa está sofrendo e está tendo tendência, ideação suicida, a técnica que nós mais gostamos de utilizar é o quê? É a racionalização. Peraí, senta aqui, vamos ver, olha a sua vida, olha o seu futuro, olha seus pais. Não adianta, não entra. Só faz o quê? Emocionalmente se sentir mais fragilizado, mais culpado, mais sem valor, e isso só fomenta, ou seja, aumenta o desejo de quê? De colocar um ponto final nessa história. Eu tenho um autor que, inclusive, eu utilizo muito da teoria dele para embasar a técnica que eu utilizo com os meus clientes. O nome dele é Viktor Frankl. Ele é um médico, psiquiatra e psicólogo da Escola de Viena, na Áustria. E ele tem uma história muito interessante. Por quê? Por ter ascendência judaica, ele acabou sendo levado para os campos de concentração, onde ele ficou 3 anos no campo de concentração. Passou por 4 campos de concentração no norte da Europa, 2 dos mais terríveis, inclusive de Auschwitz. Nossa. E ele conseguiu sobreviver. E ao sair de lá, quando ele chegou lá, ele já tinha a formação dele na medicina, tudo. Quando ele saiu de lá, ele criou uma teoria psicológica chamada logoterapia, é a terapia do sentido. Inclusive fica como sugestão para quem quiser ler qualquer livro dele que você quiser. Eu tenho 5 livros em casa dele. Qualquer livro que você achar dele e quiser ler, leia. Mas se quiser começar pelo livro chamado Em Busca de Sentido, que foi um livro que ele esquematizou durante esses 3 anos em que ele esteve no campo de concentração, e logo depois que ocorreu a libertação, ele em poucas horas escreveu esse livro, é uma sugestão. O que essa pessoa fantástica fala? Ele viveu 92 anos. Viveu muito tempo para quem passou por tanto sofrimento. Com certeza. Ele fala uma coisa que às vezes as pessoas que estão sofrendo não entendem. Elas acham que no mundo só elas sofrem. A cruz dela é mais pesada do que a de todos. E, infelizmente, as mídias sociais, elas passam uma imagem o quê? Romantizada, idealizada, bela, floreada, óculos cor-de-rosa, não vou nem falar de Poliana, vou falar de Barbie, né? Porque é a Barbie que tá na moda aí. Ah, não, a vida é muito boa. Você olha seus amigos, tá todo mundo viajando, comendo os melhores restaurantes e fazendo as coisas que você gostaria de fazer, que você não tem dinheiro, não tem tempo. Só piora. Aí você pensa, nossa, minha vida é uma merda. Sim. Então não tem, isso vai só afundando. O que Viktor Frankl fala? Ele tem muitas lições fantásticas. Ele diz que o sofrimento é inerente à condição humana. A dor, ela vem para todos. Tragédias acontecem a todo momento, em todos os lugares, e não escolhe perfil. Você não viu recentemente, sábado passado, né? 4, 5 pescadores, inclusive Sim. da região de Uruaçu, onde Foi moram 5. familiares meus, entraram no avião, trocaram de avião, pegaram outro avião, quando iam pousando já estava pousando, iam pescar, pesca esportiva, divertir, perderam a vida. Então, o que o Viktor Frankl fala? A gente não tem como se blindar da dor, do sofrimento, da tragédia, mas a gente pode escolher o que fazer com aquilo tudo no agora que a gente tem. E a cada agora dele no campo de concentração, ele escolheu o quê? Viver. É uma escolha. Ela é emocional, mas ela é racional também. O que motivava ele? Tinha uma série de gatilhos que funcionaram para ele. E você precisa descobrir os gatilhos que funcionam para você. Se você não consegue descobrir, tem que pedir ajuda. E eu estava lendo ontem ainda um outro livro dele, e tem uma frase que eu achei bacana, eu vou fazer questão de ler. Ele diz assim, ó, o suicídio é uma tentativa de sofrer menos com a morte. Ocorre que, se você sente que sua vida não vale nada, a sua morte também nada valerá. Nossa, hein? Profundo. É profundo, é lógico, só que é racional. Sim. Para nós que estamos relativamente saudáveis, porque não existe esse Sim. conceito de saúde, de médico louco, todo mundo tem um pouco. Né?
Então, esse negócio de saúde integral, isso aí é um ideal que colocaram e que não está muito conectado com a realidade. Então, todo mundo tem o seu quê de ideação suicida, de loucura, de esquizofrenia, e está tudo bem. Tem os momentos, né? Mas o que você escolhe fazer com aqueles momentos que você sente isso é o que vai determinar, e talvez essa é uma dica importante para alguém que está começando a sentir os primeiros gatilhos do quê? De uma ideação suicida. Porque o que acontece com o suicida é o que acontece com toda pessoa que alimenta o quê? Uma crença, um pensamento. Aquela ideia fica fixa, e aí o cérebro, por uma questão de economia, né, a mente, ela vai focalizar no quê? Naquilo que encheu o seu coração, e isso é bíblico. Provérbios 23, verso 7, Salomão diz lá, assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é, assim ele se torna. Então a pessoa começa a pensar. Primeiro vem, esse mês eu não consegui pagar o cartão de crédito, né? Puxa vida, dia vai rolar, os juros é altíssimo, eu não vou conseguir dinheiro. E aí ela começa o quê? A usar o racional para alimentar a incapacidade dela e a culpa por não saber administrar, ou por não ganhar tão bem, ou por não ter tido oportunidade, e esquece que ela está viva. Esquece que ela tem um monte de potencialidades, de possibilidades a serem exploradas. E quanto mais ela pensa no que deu errado, mais o cérebro vai focalizar no quê? Em argumentos racionais para justificar. E nós aprendemos uma coisa, Raíra, e isso está muito conectado com o suicídio. Nós aprendemos no processo de se tornar adultos que tudo tem que ter um porquê. Tudo tem que ter uma justificativa. Tudo tem que ter um culpado. Vamos usar exemplo de crianças em casa que estão em fase de crescimento, que têm irmãos. Eu não sei qual é a diferença entre você e seu irmão, mas eu sou o mais velho e tenho mais 3 abaixo de Entre eu e o Vinícius são 8 anos. Então tem uma diferença boa. Boa. Aí, né? Mas eu tenho, acho que cada 2 anos minha mãe foi tendo filhos. E assim, às vezes quando a culpa cai sobre um, ou alguém faz uma arte, e a figura de autoridade, né, que normalmente é o pai ou a mãe, no meu caso era mais a mãe que era mais presente, chegava para cobrar uma responsabilização daquele ato que para ela não era um ato bom, o que a criança aprendeu para não sofrer a punição? A mesma coisa que Adão fez lá no Éden, que era, não, foi ele, foi ela, mas não fui eu não. Então, a gente aprendeu equivocadamente que o fato de atribuir culpa a quem quer que seja, ou a nós mesmos, traz um certo alívio. A culpa é uma das emoções com as quais eu mais trabalho, ajudando os meus clientes a se desvencilharem dela. A culpa é uma emoção que apaga a imagem de Deus em você. E quando eu falo de imagem de Deus, claro que eu tenho um sentido bíblico, mas se você não acredita na Bíblia, se você não acredita em Deus, eu respeito isso. Deus no sentido de você fazer parte de um universo muito maior do que você imagina. E como você é único, você tem um papel aqui. Que papel? Não sei. Quem sabe? Você. E como é que você vai descobrir esse papel? Se você exercê-lo, se você representá-lo, se você experienciá-lo. E o suicídio, ele tira esse privilégio seu, da comunidade, da sua família e da humanidade que poderiam ser beneficiadas com algo que você ia deixar de legado. Ninguém fica para semente, isso é fato. Tirando questões religiosas, né, de vida após a morte, etc. e tal, ninguém fica para semente. Mas se não fossem aqueles homens e mulheres que passaram por dificuldades, que também sofreram, que deixaram lições para nós hoje, talvez a nossa humanidade não estaria numa posição tão confortável como ela se encontra. Por que eu estou trazendo esse raciocínio? Para cada um de nós entender que nós temos um papel que é só nosso. Ah não, Gilson, mas somos 8 bilhões de pessoas no mundo, quer dizer que cada um tem uma missão diferente? Sim, sim. Aí qual que é a minha missão? Não sei, mas a gente pode descobrir juntos. Isso que você falou é tão importante porque foi algo que me moveu a reverter todo esse sentimento de pensamentos de que eu era, que eu era incapaz, que eu era inútil, que eu era incompetente. Porque eu amo ajudar as pessoas. Eu muitas vezes negligencio a minha própria saúde em prol das outras pessoas. Enfermeira. Então, assim, a hora que eu começava a pensar, depois daquela ligação, eu começava a pensar, nossa, mas eu ajudei a minha mãe nisso, ajudei o meu pai naquilo. Nossa, mas eu ajudei fulano de tal nisso. Será que minha missão aqui é ajudar as pessoas? Eu comecei a ver propósito na minha vida. E quando eu comecei a enxergar o propósito de que
tudo aquilo que acontecia de ruim na minha vida, eu falei, gente, eu posso transformar em bênçãos. Eu posso escolher pegar as coisas ruins da minha vida, seja algum luto que eu passei, ou algum problema que eu tive, um relacionamento que eu tive, eu posso ajudar outras pessoas a sair. Se eu conseguir sair disso, eu posso fazer com que isso seja benéfico para outra pessoa que não está enxergando exatamente esse propósito. Então, eu abro aqui para você que está assistindo e que está com esse sentimento de que você não tem propósito, eu quero dizer para você que você é importante, que você não está aqui nesse mundo sem propósito algum, que você não tem missão. Você precisa encontrar, sim. Existem pessoas que podem te ajudar, que são os psiquiatras e os psicólogos. São profissionais altamente capacitados que podem te ajudar a enxergar o propósito que você pode ter aqui nessa vida. Deus também te ajuda e muito, porque eu sei que ao você entrar dentro do seu quarto, ao você entrar em algum cômodo e que você se sentir sozinho, pode ter certeza que nesse momento, se você tem fé, Deus está ali do seu lado te abraçando. Deus está ali te carregando no colo e dizendo que o quanto você é importante, que a sua vida vale e o quanto você é muito amado por Ele. Ele não te abandona e nunca vai te abandonar. E se você tem amor por alguém ou por qualquer outra pessoa, saiba que você faz falta sim. Que a sua existência ela tem um significado nessa terra. Eu não sei se você acredita em Deus ou se você tem fé, mas se você tem fé em alguma coisa, saiba que essa fé vai te mover a ter uma vida de qualidade, te mover a sair dessa situação. Você é capaz. Você tem um propósito, sim. Saiba que você é muito amado, saiba que você é muito importante. Fixe isso no seu coração e fixe isso na sua cabeça. Você tem validade, sim. Você é valioso, sim. Você é valiosa, sim. Você é importante. Bacana. Eu queria fazer uma reflexão aqui no sentido de que a gente tende a rotular pessoas que sofrem depressivos, pessoas que apresentam transtornos mentais, pessoas que tiveram ideação suicida como se fossem seres humanos menos capazes do que nós que vivemos na média. Deixa eu dizer uma coisa para você que ainda pensa assim, quem vive na média é medíocre. Deus não te criou para viver na média. Deus te criou para viver a sua vida. A sua vida. Um dos grandes problemas que tem levado as pessoas a desenvolverem os transtornos psicológicos que a gente vê aí diariamente, é porque a gente começa a nossa existência querendo satisfazer as expectativas que os outros impõem sobre nós. E às vezes eles fazem isso não é porque queiram mal a nós, eles querem que nós sejamos melhores. Os pais, por exemplo, né? Não, eu não quero que meu filho, que minha filha sofra o que eu passei. Eu não quero que ela passe o que eu passei. Eu quero que ela tenha uma vida muito mais feliz que a minha. É o instinto de proteção. Né? E esse instinto de proteção, emocionalmente falando, ele acaba colocando um peso de responsabilidade que a criança ela não tem maturidade para administrar, mas como as principais experiências que a gente grava no nosso cérebro tem a ver com a infância, a gente vai carregando isso para a vida adulta. É por isso que, infelizmente, hoje, cada vez mais juvenis estão se suicidando. Isso que você falou é tão importante com relação à criança, me lembrou agora um episódio bem curto da Sofia. Ela chegou uma vez para mim chorando, mamãe, fulano não quer ser meu amiguinho, fulano não quer ser meu amiguinho. Eu falei assim, por quê, filha? Não sei, mamãe, eu quero ser... Chorando por não ter sido aceita ali. Eu falei assim, filha, não tem problema se não querem ser um amigo. Faz amiguinhos. Você é importante. Olha o tanto que você é linda. Olha o tanto que você é amada. A mamãe é sua amiga. Deus é seu amigo. O vovô, a vovó, o titio é seu amigo. Não precisa ficar desse jeito. Ela conseguiu lidar com essa frustração, aí quando chegou no outro dia, criança, chegou no outro dia, mamãe, eu perguntei pra ela, falei assim, mamãe, fulano, filha, conseguiu ser seu amiguinho? Mamãe, eu fiz novos amigos agora. Na idade dela, agora eu consigo fazer novos amigos, e não tem problema se ele não quer ser meu amigo, não, ele quer ser amigo de outra pessoa, não tem problema ele ser meu amigo.
Aí eu falei, mas você vai fazer um mal pra ele? Você não vai... Não, mamãe, eu gosto dele do mesmo jeito. Ótimo. E ela lidou muito bem com essa situação, com a frustração em não ser aceita ali. O que você está falando é muito interessante porque eu tenho muitos pais que vêm procurar o meu apoio no sentido de ajudar os filhos, principalmente na adolescência, né? Sim. Que tem também um monte de preconceito com relação à adolescência. E quando eles começam a verbalizar comigo qualquer preocupação deles, eu falo, mãezinha, paizinho, que tal você começar o atendimento antes? Por quê? Porque se o pai e a mãe estiverem bem emocionalmente, os nossos filhos, eles têm condições de nos ensinar lições muito mais valiosas do que nós, enquanto sábios, pais, podemos ensinar para eles. A gente aprende todo dia com eles. Sim, e eles têm uma sensibilidade de não levar culpa, de não levar para o lado negativo, de não somatizar isso, que é fantástico e que vai perdendo por conta do quê? Das expectativas que são impostas sobre ele. Você falou sobre Deus, família. A gente associa a essas figuras de autoridade uma série de elementos que talvez podem ajudar, mas em alguns casos podem sobrecarregar a gente. Por isso que é fundamental você dar um novo sentido, não apenas para a sua vida, mas para quem é Deus na sua vida, se você acredita nele. Para quem são seus pais na sua vida. Ah, meu pai me abandonou, não conheço meu pai. Eu carrego ódio dele, eu carrego raiva dele. E aí eu tenho muito cliente que fala assim, não, eu já liberei o perdão, eu não sinto mais nada pelo meu pai. Impossível. Impossível não sentir nada. Por quê? Porque todo pensamento seu está conectado com uma emoção. Então tem sentimento aí. Você pode não estar consciente dele, mas você está sentindo. E se você não escolhe deliberadamente o amor, você está sentindo medo. Não existe meio termo. Então eu ensino algumas coisas que viram chaves na cabeça das pessoas. E eu estou te dizendo isso por quê? Porque a gente tem a tendência de achar que a pessoa que desenvolve uma ideação suicida ou que tenta o suicídio, ela é menor, ela é doente. Só que todos nós, Raíra, diariamente, precisamos reencontrar o caminho da nossa vida. Porque a gente começa a morrer a partir do momento que a gente nasce. Exatamente. A cada segundo. Agora nosso não é um agora de satisfação, de gratidão, de conexão. Ele está sendo o contrário. E aí, às vezes, a gente fica tentando descobrir pelo em ovo de por que a pessoa agiu daquela forma, sendo que nós próprios, como pessoas próximas a essas pessoas, estamos vivendo dentro de um caldo amargo emocional que está, de certa forma, envenenando a pessoa que já está fragilizada. E a gente não percebe isso. A gente não percebe isso. Então, eu queria deixar essa reflexão de que todos nós, diariamente, precisamos escolher que sentido nós vamos dar na nossa vida, independente de ter ideação suicida ou não. É importante a gente fazer essa escolha, porque se a gente não fizer conscientemente, a parte instintiva nossa vai estar fazendo. Ela vai estar fazendo o quê? Preocupação, medo, angústia, e vai manter a gente no que eu chamo de modo sobrevivência. E como a gente tem um público, o seu podcast tem um público de muitos cristãos, eu queria só relembrar uma promessa de Cristo que ele diz assim, eu vim para que vocês tenham vida. E vida de que forma? Em abundância. Com sentido, com leveza. Gilson, como é que eu tenho vida com leveza se eu acabei de receber a notícia de que eu perdi um filho, de que eu perdi meu pai, de que eu perdi um irmão? Escolha. Só que essa escolha ela só vai acontecer nesses momentos intensos se a gente aprendeu a fazer essas escolhas diariamente quando não havia tanta intensidade assim. O sofrimento vem, mas ele só vai ser permanente se você escolher. Inclusive essa questão de morte de pessoas próximas é um dos gatilhos que levam pessoas ao suicídio. Por quê? Ela criou uma codependência emocional tão forte com aquele outro ser que ela acha que a vida dela não faz sentido se aquela outra pessoa não existir mais. É o típico síndrome do apaixonado, Sim. né? Ah, ela é o ar que eu respiro, ela é tudo para mim, é o meu alimento. Tem que tomar cuidado com essas muletas emocionais, por quê? Se você não está escolhendo deliberadamente o amor, o medo ele vai tomar conta de você. E Gilson, nós estamos finalizando aqui esse debate que foi assim, de altíssimo nível, não tem nem palavras para descrever. Que mensagem você pode deixar para quem está nos assistindo como uma pessoa que quer ajudar ou que está passando por essa situação? Eu queria dizer que o suicídio, como quase tudo no relacionamento humano, ele envolve muitas pessoas. A gente tende a focalizar apenas no sujeito que se suicidou ou que está com ideação suicida. Mas não é apenas ele que está sofrendo.
você pode ter certeza que a pessoa que chega a utilizar a sua coragem para tirar a própria vida, ela está envolvida por uma série de pessoas ou experiências que também estão adoecidas no sentido de não saber lidar com as emoções. Então, para aqueles que sofrem com o peso da tristeza, da culpa, para os familiares que perderam um ente querido, ou para aqueles que se foram cedo demais, eu vou deixar um verso da Bíblia e uma frase de Viktor Frankl. O verso da Bíblia é o seguinte, João 8,32, diz lá assim: e você vai conhecer a verdade, e a verdade vai libertar você. A ideação suicida é uma prisão. É uma prisão. Que verdade é essa que liberta? A sua verdade. Se você não encontrar a sua verdade, você vai continuar tentando pendurar o seu paletó, que é a sua vida, no cabide de A, B, C ou D, e nunca vai estar confortável para você. Descubra a sua verdade. Tem pessoas que amam você, que estão dispostas a te ajudar e que vão se sentir muito felizes quando você descobrir a sua verdade. E a frase de Viktor Frankl é o seguinte: ou mudamos o destino, se for possível, ou o acolhemos de boa vontade, se for necessário. Respire, relaxe e escolha ser feliz agora, porque você merece. Esse é o meu mantra. Gilson, muito obrigada pela tua presença. Foi mais uma vez de grande valia esse podcast. Eu que agradeço a oportunidade, o privilégio, e quero dizer para todo mundo que acompanha o podcast, que ouve a gente, que nós somos seres de possibilidades e não de problemas. Se você direciona seu foco para as possibilidades, a vida ela assume um novo significado, um novo sentido, e isso a gente pode fazer a cada dia, a cada momento. Saia de problema, como dizem por aí, venha para a bênção, venha para a paz e escolha ser feliz. Amém. Gratidão. Esse foi o nosso podcast Fala Bonita. Se inscreva no nosso canal, deixa seu like e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Um abraço, fiquem com Deus.